Ótimo, gente, vamos lá. Apostila, todo mundo tá com ela na mão aí. Se você não tá, já providencia a sua, tá? Nós vamos ler aqui a página 1, tá? Deixa eu mostrar aqui. Acho que nem dá pra ver, né? Tudo bem, não dá pra ver não, mas nós estamos na página número 1 da nossa apostila, onde diz o seguinte: trabalho de comunicação na igreja é estar a serviço da evangelização. E, de fato, o trabalho de comunicação dentro de uma paróquia é estar a serviço da evangelização. Porque somos os responsáveis por levar a palavra de Deus àquelas pessoas que, porventura, estão desviadas, ou não podem vir à paróquia porque estão enfermas, ou simplesmente porque bate aquela preguiça e a pessoa quer assistir a missa em casa, né? Mas, como eu sempre digo, a nossa missão não é afastar as pessoas da igreja por estarem levando a igreja até elas. Pelo contrário, nós queremos evangelizá-las para que elas, de fato, venham até a igreja, tá? E hoje, nessa nossa aula, nós vamos aprender um pouco desse trabalho. Apresentação. Eu vou ler a apostila, tá? Não tudo, porque não tem cabimento, é uma apostila desse tamanho, tá? E aí a gente vai conversando sobre aqueles pontos que a gente achar mais interessante, tá? O curso de formação de agentes da Pastoral de Comunicação da Paróquia da Ressurreição tem por objetivo formar fiéis apaixonados pelo trabalho de comunicação, visando sempre a nossa formação pessoal como cristão católico e incentivo pela fé apostólica romana aos membros de nossa comunidade. Ser um comunicador vai muito além de um simples registro fotográfico ou a captura de um vídeo bem feito e editado. Antes de tudo, o amor pelo servir e pela comunidade que serve deve ser grande. Isso é um fato muito importante, porque às vezes eu estou numa paróquia que eu não me sinto bem. E aí o meu trabalho, o meu sim, ele não vai ser 100%. E o nosso sim, dentro de um trabalho, dentro de uma equipe de comunicação, ela tem que ser 100%. Trabalhar com comunicação dá muito trabalho. Todos os dias você tem que acordar preocupado. Poxa, o que eu vou postar hoje na rede social da minha paróquia? O que eu vou preparar de formação hoje para a rede social da minha comunidade? Então você tem que ter esse preparo e você tem que ter esse entendimento de buscar também, né? Porque além da gente se formar, da gente estudar aqui, a gente também tem que buscar a nossa formação espiritual. E de certa forma a gente até aprende quando a gente busca uma formação para apostar para outras pessoas, porque a gente tem que apostar aquilo que é verdadeiro. Eu não posso simplesmente chegar, dar um copia e cola numa página, colar lá no nosso portal, isso vai ser considerado cópia, plágio, é crime se for descoberto, dá processo e processo dos brabos, e quem responde é o pároco da paróquia, não é nem a equipe de comunicação em si. Então, por isso, mais um ponto importante de estar se formando, porque a gente precisa aprender sobre isso. Então eu vou me inspirar nessa fonte aqui, no portal da Canção Nova. A Canção Nova tem um link, uma formação que eu estou querendo colocar no meu portal. Eu não vou simplesmente abrir o site da Canção Nova, copiar e colar no meu portal, sem dar os devidos créditos. Posso fazer isso? Posso, mas para isso eu tenho que entrar em contato com a assessoria de comunicação da Rede Canção Nova, lá através do e-mail. Estou querendo colocar essa formação no nosso site. Podemos? Após a autorização, ok, copia, cola e coloca a fonte de onde você tirou. Porque aí depois qualquer outra coisa que vinha a acontecer, você tem autorização ali no e-mail para poder postar aquela formação. Mas se não conseguir a aprovação, não custa nada. Você quer postar, quer fazer aquela formação, ótimo. Então leia, faça um resumo daquela formação, daquilo que você entendeu. Depois pede para alguém conferir se está tudo ok. Porque, claro, duas cabeças pensam melhor que uma. Então pede para alguém conferir ali se está tudo ok, se está tudo de acordo, se está tudo escrito corretamente. Aí passa para a equipe de pauta e elas vão publicar lá no portal RP. Tranquilamente. Então quando a gente diz que a gente aprende também comunicando, não é mentira. A gente aprende também comunicando, porque a formação que eu vou passar para a minha comunidade, antes de passar, eu me especializei sobre aquele assunto. Eu estudei sobre aquele assunto. Então eu não coloquei simplesmente qualquer coisa ali. Eu de fato me preparei, fiz um resumo e postei e aprendi com aquilo. Continuando nossa leitura. Antes de tudo, né, o amor pelo servir pela comunidade deve ser grande, pois só assim o serviço será feito de coração e sem interrupções, como eu já tinha dito. E parágrafo 2º.
A pastoral de comunicação não é a pastoral do status, nem tampouco a pastoral famosa de uma paróquia. Muita gente pensa desse jeito. Pensar só porque está na frente das câmeras se acha que é aparecer. Não, não é bem assim que acontece, tá? Ela é a pastoral responsável por ligar todas as outras pastorais, fazendo um grande círculo de união entre a comunidade e os trabalhos de evangelização pastoral. Uma pastoral que faz um evento para a comunidade necessita alcançar um público de uma determinada comunidade. Para isso, é necessário a pastoral da comunicação agir, a pastoral da comunicação divulgar o evento. Então, quando a gente diz que a pastoral de comunicação é aquela que liga todas as outras pastorais dentro da igreja, a gente está falando no sentido de minha pastoral vai fazer um evento, então eu preciso da pastoral de comunicação para estar divulgando, para ir lá no dia do evento tirar uma foto, para fazer uma matéria, para colher reportagem, né? Então, assim, não estamos aqui só... na verdade, a gente nem tá por status aqui ou por fama. Muitas vezes a gente passa na rua, o pessoal conhece a gente. Nossa, você é lá da Paróquia da Ressurreição, trabalha na Ressuplay, admiro o trabalho de vocês. E a gente fica assim, poxa, que bom, né? Que bom que você me conhece. Mas que bom que o trabalho que a gente está fazendo está dando retorno para você. Porque é através do nosso trabalho que você conheceu Cristo, é através do nosso trabalho que a evangelização tem batido na sua porta. Né? E essa é o principal carisma da comunicação. A gente, quando vem trabalhar, a gente, quando vem servir, né? A gente tem que vir com o coração aberto. Esquecer todos os problemas que a gente está enfrentando em casa. Esquece. E depois a gente sai daqui revigorado, na certeza de que o nosso melhor foi feito. Porque Deus, ele sempre tem o melhor pra gente, não é? E trabalhar em conjunto com as outras pastorais é isso. Nem sempre você vai agradar todo mundo. Às vezes você vai receber um não de um. Às vezes você vai receber, nossa, esse trabalho ficou muito horrível, de outro. Às vezes você vai dizer, nossa, não gostei dessa arte, refaça, sabe? E assim, esse é o verdadeiro espírito de comunhão. É você saber, poxa, não agradei o meu irmão, mas eu vou trabalhar para que eu possa agradá-lo mais ainda. Né? Para que eu possa agradá-lo de fato da próxima vez. E assim a gente consegue fazer o trabalho. Assim a gente consegue, graças a Deus, aqui a gente consegue se dar bem com todas as pastorais nas quais nós temos na Paróquia da Ressurreição e na Capela do Divino Espírito Santo. São pastorais que entendem o profissionalismo e a capacidade da rede Ressuplay de comunicação, porque não é fácil levar sinais para o Brasil e para o mundo inteiro. E a gente consegue transmitir o amor de Deus que sai aqui, da Paróquia da Ressurreição para a sua casa, para o país, para aquelas pessoas que estão necessitadas. Né? A gente consegue, graças a Deus. Continuando nossa leitura. O trabalho de comunicação na igreja é estar a serviço da evangelização, pois somos o eixo transversal de todas as pastorais da igreja. Em sua missão, deve irradiar ações próprias do campo da comunicação como sentido pastoral, as quais ganham sentido na medida em que colaboram com a ação evangelizadora eclesial. A pastoral de comunicação é estruturada da seguinte maneira: são 6 frentes de trabalho para a atuação de uma PASCOM de acordo com o diretório. 6 eixos que nós devemos estar com eles decorados na ponta da língua para que a gente possa, sempre que alguém questionar, perguntar, falar. Vamos ler o número 1? Colocar-se a serviço de todas as pastorais para dinamizar suas ações comunicativas. Isso é muito importante, porque às vezes uma pastoral se sente excluída, porque a gente, vocês só estão dando visibilidade para uma pastoral. Quando a gente está fazendo o trabalho, vocês não vão, vocês não fazem. Não, então tem que ser um trabalho em conjunto. A gente precisa, de fato, agir, trabalhar para todas. Então, item número 1 aí, que diz e que está no nosso diretório, é colocar-se a serviço de todas as pastorais para dinamizar as comunidades, né, para dinamizar as suas prerrogativas comunicativas. Então, vai fazer um trabalho. Lembre-se que a outra pastoral também pode precisar de você e que você também vai ter que ir, tá? Não é só uma, são várias. Promover o diálogo e a comunhão das diversas pastorais. Muito importante isso também, porque às vezes tem gente numa pastoral que não fala com a outra, ou simplesmente... Acontece, vocês sabem. E aí a nossa missão também é levar o amor de Deus, né? É fazer com que as pessoas se sintam-se acolhidas e unidas. E o nosso trabalho tem dado certo, graças a Deus. Capacitar os agentes de todas as pastorais na área da comunicação, especialmente na catequese e a liturgia.
Da mesma forma que a gente está fazendo aqui, a gente não consegue fazer um trabalho de comunicação se a gente não estuda, se a gente não se forma, se a gente não participa. A gente tem que estar sempre por dentro dos assuntos para poder passar para as outras pastorais aquilo que de fato é o correto, porque senão não adianta. Então a gente tem que cumprir e fazer cumprir a legislação dentro daquilo que for necessário, né? Então, quando ele diz que é capacitar os membros, de fato capacitar mesmo, porque nós estamos nos capacitando todos os dias, diariamente, estudando, aprendendo, e aí esse conhecimento ele não deve ficar só guardado no nosso coração, a gente tem que passar. Então tem um irmão com dificuldade de leitura, ô irmão, eu tenho uma apostila ali bacana, vai te ajudar, tá aqui, ó, vou te apresentar. Ô irmão, isso que você falou tá errado. Não é assim que acontece. Mas vem cá no cantinho, deixa eu te explicar como é que é. Tem como você se retratar? Ah, o irmão publicou uma coisa feia sobre mim. Irmão, não é assim que a banda toca. Vem cá, vamos conversar. E assim com o diálogo a gente consegue fazer esse trabalho de unificação, tá? 4. Favorecer o diálogo entre a igreja e os meios de comunicação para dar maior visibilidade à sua ação evangelizadora. Isso nem precisa falar porque vocês conseguem ver no trabalho da equipe de comunicação da Paróquia da Ressurreição. Todos os eventos, a gente está lá. Todos os domingos na missa, estamos aqui para transmitir a missa. Às vezes escolhemos um trecho da homilia do padre, postamos lá nas nossas redes sociais. As homilias são gravadas, são disponibilizadas para que as pessoas possam assistir depois, né? As palestras que são feitas ao vivo também são gravadas para que as pessoas possam assistir depois. Então tudo isso é um conjunto de evangelização. Então esse tópico número 4 aí, a gente favorece até demais a nossa comunidade no quesito de material evangelizador. A gente disponibiliza tudo isso de forma gratuita. Afinal, nós temos o orgulho de dizer que somos a única plataforma digital católica que não cobra R$1 de assinatura. Todas as outras cobram. Ah, eu quero um acesso mais completo, cobra aí uma taxa de R$5, R$10. A gente não. É gratuito. Então, a gente favorece muito bem esse quesito de, vamos dizer assim, de divulgação. Número 5, envolver os profissionais e pesquisadores da comunicação às reflexões da igreja para colaborar no aprofundamento e atualização dos processos comunicativos. E foi aquilo que eu falei ali atrás, um pouquinho. A gente precisa estar sempre em formação, buscando sempre a nossa conversão para que a gente possa passar a evangelização. Quando a gente se prepara, quando a gente estuda, a gente tem sim a consciência e a certeza de passar os nossos conhecimentos para o próximo, para não passar aquilo que está errado, tá? Então quando diz aí envolver os profissionais e pesquisadores da comunicação às reflexões da igreja, a gente está sempre se atualizando. Tá? Papa Francisco falou alguma coisa ali. Vamos ver, correr atrás do que o Papa Francisco falou, que é para a gente já colocar na nossa pastinha, atualizar nossas apostilas, para que futuramente a gente possa estar passando, ensinando, explicando, tá? Então a gente tem que estar sempre aí se formando. Não é simplesmente, vou tirar foto, vou pegar isso aqui, não. Tem que conhecer do assunto comunicação para poder estar na frente trabalhando ali. Até porque, como eu disse, somos a porta de entrada de uma igreja. As pessoas que vêm, a sua comunidade vêm porque te viram na rede social, vêm porque conhecem o trabalho da paróquia na rede social, porque se não fosse isso, né, vamos dizer assim, a comunidade não iria fluir 100%. E isso é prova viva, porque tem algumas comunidades que você vê que não existem equipe de comunicação e muitas das vezes, né, as cadeiras são ali vazias. E acontece. Tá? Não estou dizendo aqui nenhuma besteira, acontece. A gente que está no meio desse ramo, a gente vê acontecer, porque a gente passa de paróquia em paróquia, né? Então, assim, o trabalho de comunicação ele tem que ser eficaz para que as coisas possam andar. E quem faz esse trabalho acontecer é a pastoral de comunicação. Os nossos padres em si, eles confiam muito na equipe de comunicação, porque eles sabem que a gente está sempre se preparando, está sempre estudando, não vamos postar nada daquilo que eles não gostariam que a gente postasse, não vamos publicar nada daquilo que é errado de se publicar, tá? Então sempre confio. Eles acompanham? Acompanham, mas a gente está sempre ali em buscando orientação dos nossos pastores, né, e fazendo o trabalho acontecer da melhor forma possível. Então, por a gente ter ganhado essa certa confiança, não significa que a gente vai abandonar o barco, vai abrir geral, não. É aí que a gente tem que manter o estudo, o preparo e a formação muito mais frequente do que vocês imaginam, porque um errinho já era. Pode comprometer todo o seu trabalho, tá? E o número 6 é desenvolver as áreas da comunicação como imprensa
a publicidade e as relações públicas nos locais onde não existe profissionais especificamente designados. Aqui na Pastoral de Comunicação, esse trabalho é feito da seguinte maneira. Eu sou... Estou aqui como repórter, mas não tenho especialidade de repórter, por exemplo. Mas eu tenho a capacidade de estudar nesse âmbito da comunicação para que a gente possa estar na frente atuando nesse ramo como repórter na área evangelizadora. É muito importante. Não vou sair dizendo, entregando currículo, sou repórter porque isso aqui sem ter feito uma faculdade de jornalismo. Não, isso não pode acontecer. Nós estamos dizendo isso dentro da igreja. É necessário termos uma profissionalização nesse ramo, tá? Espero que tenha ficado claro, tá? Esses 6 pilares da comunicação, onde é muito importante sabermos cada um, tá? Você que tem dúvida, pode mandar lá no chat, tá? Ou no chat não, pode mandar lá no fórum, tá? Ó, não entendi sobre isso, que alguém com certeza vai te explicar. Continuando a leitura. Tais ações a pastoral, ensina o documento 99, depois vocês têm que dar uma olhada, a gente também vai disponibilizar de forma virtual o diretório da comunicação para que vocês possam dar uma lida melhor, é um diretório muito grande, mas quem tem interesse em hoje trabalhar com comunicação dentro da igreja, precisa também ler o seu diretório, porque é para saber aqueles pontos, o que pode, o que não pode fazer, tá? E também está um pouco amparado em relação a isso, tá? Então vamos lá. Tais ações da pastoral, ensina o documento 99, devem estar dentro de uma política global que gere comunhão e interatividade alicerçada em 4 eixos. Formação, é o que nós estamos fazendo. Articulação, que são reuniões para decidir o que cada um vai fazer. Articulações para decidir qual evento vai ser coberto, qual evento vai ser feito, o que vai ser postado. Produção, que aí já parte para a parte de produção, vamos produzir material para deixar salvo para a gente postar daqui uma semana. Nunca para deixar para cima da hora, hoje não tenho nada para postar, não. Vamos produzir, né? Produzir uma penca de material. Quando chegar o dia de postar, a gente posta, tem material, a gente viaja tranquilo, sai aí de férias tranquilo e tem material para a equipe que ficar postar, né? E espiritualidade, claro, muito importante, porque sem isso tudo desbanca, né? Então a pastoral de comunicação em si, lá no seu pessoal, dentro da sua casa, reza o terço, reza uma Ave Maria para que os trabalhos possam dar certo, porque senão, né, você chega aqui e dá tudo errado, tá? Então mantenham as orações sempre em dias também, porque é muito importante. Sustentada por esses eixos, tá? Que são os eixos transversais, deve incentivar a relação e estimular ações com sentido comunicativo que conduzam à comunhão e à ação evangelizadora. A comunicação é a pastoral do ser ou estar em comunhão e em comunidade. É a pastoral da acolhida, da participação, das inter-relações humanas, da organização solidária e do planejamento democrático no uso dos recursos e instrumentos de comunicação. Não é uma pastoral a mais, mas aquela que, por meio de qualquer instrumento, que o servo da Pascom busca anunciar o Evangelho, promovendo a comunhão dentro da igreja e entre os fiéis, o clero, as pastorais e movimentos, além de realizar uma comunicação interna para os envolvidos na vida eclesial. E realmente isso acontece muito, porque às vezes chega um anúncio da Cúria, a Cúria não consegue comunicar os nossos padres, não consegue, então busca quem? A nossa coordenação geral, busca um membro da equipe e fala, ó, a gente tem um aviso para passar para o padre da sua igreja, tem como vocês... Então a gente faz essa ponte, né? E, então, é por esse meio que a arquidiocese, por esse meio da arquidiocese que elas podem ter conhecimento desses acontecimentos. Quando dizem desses acontecimentos, é o seguinte, a arquidiocese ela também precisa de pauta, ela não consegue alimentar o seu portal sozinho. Então a gente faz um evento aqui, quer divulgar no portal da arquidiocese, equipe de comunicação está aí para isso, manda material para lá, tenho certeza que eles vão postar, tá? Então esse é o nosso trabalho, além de divulgar internamente e externamente, tá? Para outros meios oficiais de comunicação, e a gente tem que estar sempre em contato com isso. A pastoral da comunicação precisa atuar como uma grande rede, que possui os seus diversos pontos espalhados por todas as pastorais, mas todos estão interligados. Por isso é importante fazer com que as informações de cada pastoral sejam disponibilizadas para todos. E é isso que acontece no portal RP. É o nosso portal de notícias, onde a gente divulga todos os trabalhos de todas as pastorais. Está tudo interligado. Então, aquele que diz que só favorece um, só favorece outro, está errado. Precisa conhecer mais um pouco do nosso trabalho para poder, de fato, saber o que é feito. Tá? E aí, quando questionarem vocês já sabem o que dizer.
Cadê? Tá onde? Tá no portal de notícias da Paróquia da Ressurreição, porque a gente tem um portal e precisa ser alimentado. E quem vai alimentar? Vocês que estão aí do outro lado assistindo essa aula, né? CEPASCOM. Vamos lá. Tá finalizando, gente, a nossa aula de hoje, né? A gente tem 10 minutos aí para encerrar e a gente vai falar sobre o CEPASCOM e o perfil do comunicador, que é muito importante, que aí a gente encerra essa primeira aula inicial de hoje, aí você já consegue depois voltar à aula, assistir um pouquinho melhor, com mais calma, com mais tranquilidade, e aí já questionar lá no fórum, se ficaram com dúvida de alguma coisa, e até responder as questões que tem aqui, tá? Vamos lá. Como os 2 remos necessários para tocar o barco que sobe a correnteza, a pastoral de comunicação deve desenvolver 2 dimensões complementares. Só assim se manterá e chegará ao lugar certo. A primeira dimensão é a busca de integração em favor da pastoral de conjunto na igreja. A segunda é a construção de uma relação missionária da igreja com o mundo. A igreja é servidora, por isso, a pastoral da comunicação coloca-se como solidária, justa e fraterna. A comunicação não é apenas um meio para a solidariedade, é a primeira e mais básica manifestação de solidariedade, porque realmente esse trabalho que nós fazemos de estarmos aqui, nos disponibilizando para estar passando esse curso e até mesmo todos os domingos para estar transmitindo a Santa Missa, para chegar aonde a gente nem imagina que chega, né? Muitas das vezes o nosso trabalho alcança corações que a gente, nem... Como recentemente aconteceu um caso de um senhor que era aqui da nossa paróquia, ele chegou a falecer, e por incrível que pareça, a esposa dele estava desanimada, né? E aí, uma simples foto que a gente postou nas nossas redes sociais, que porventura ninguém sabia de nada, nem que o marido dela tinha falecido, na foto que a gente postou lá na arte, tinha o retrato do marido dela na missa, e aí ela tomou aquilo como um chamado de Deus. Poxa, o meu esposo gostaria que eu estivesse firme dentro da paróquia, dentro da igreja. É através dessa publicidade aqui que eu vi que o meu marido me deu um sinal, que Deus me enviou um sinal, que eu tenho que continuar a minha caminhada. Então isso é uma grande solidariedade, você se doar, você se prontificar a vir. Por mais que seja um trabalho voluntário, a gente não recebe nada para estar aqui. É um trabalho voluntário, a gente recebe o céu futuramente, sabe? E a gente consegue fazer o trabalho bem feito e vamos dizer assim, se solidarizar com as pessoas que estão precisando neste momento, né? Cadê? Onde que foi que eu parei? Coloca-se com parceiras. Aqui. A pastoral da comunicação, portanto, procura ajudar na integração da comunidade e, ao mesmo tempo, participar da ação da comunidade na sociedade, sempre sem perder de vista a construção do reino a que somos chamados por Cristo. Então, sempre que formos fazer alguma coisa, colocar Cristo em primeiro lugar para que as coisas aconteçam. Perfil do comunicador. O comunicador cristão, seja ele uma liderança religiosa, está acabando a nossa bateria e graças a Deus a nossa aula também está acabando, tá, gente? Vamos lá. Perfil do comunicador. O comunicador cristão, seja ele uma liderança religiosa ou um servo da pastoral da comunicação, um profissional da área ou um animador da comunicação no espaço educativo, deve apresentar um perfil psicopastoral em que se destaque uma reconhecida capacitação de se relacionar, o que significa capacidade de manter institucionalmente o diálogo com as várias tendências presentes e responsável. Uma abertura para manter-se permanente em situação de aprendizagem, fato que levará o APC à busca permanente em atualizações no campus da teoria e tecnologia da comunicação. O comunicador, acima de tudo, além dele saber se expressar bem, além dele querer ajudar, ele também tem que, de fato, também se interessar pela área da tecnologia, porque é a área com que ele vai trabalhar. Né? Então, por mais que a gente esteja aqui buscando, tentando inovar, a gente precisa, de fato, fazer com que os nossos conhecimentos caminhem lado a lado com aquilo que a gente trabalha. Máquina fotográfica. É difícil trabalhar com máquina fotográfica? Talvez para o fotógrafo não. Mas para a gente que é leigo alguma coisa, é difícil. Então a gente tem que conhecer o equipamento que a gente trabalha. Sistema de transmissão ao vivo, sistema de plataforma, site. É difícil? Talvez para quem mexe com isso não. Mas a gente que está começando agora tem que entender. Então o perfil de um comunicador, ele tem que saber englobar tudo. Tá? Ele tem que saber mastigar tudo, para que lá na frente ele consiga passar aquilo que ele aprendeu e trabalhar bem feito com aquilo que ele tem, que não é só simplesmente chegar, vou ali na frente e pronto, não. Principalmente quem trabalha com técnica e operações, tá? Que aí o trabalho é dobrado, porque como eu disse, teoria
ótimo, show, maravilha, nota 10. Mas a prática é um bicho de 7 cabeças. Finalizando, nós temos aí uma lista de exercícios com 6 atividades, ou 6 questões, tá? Então aí, essas questões, vocês deverão respondê-las lá no fórum, tá? A gente vai estar acompanhando, vai estar lendo o que vocês escreveram, tá? Tem dúvida? Volta lá um pouquinho a aula, desculpe se eu falei rápido demais, tá? Depois também digam lá no fórum, Matheus, você falou muito rápido, que aí na próxima aula a gente já tenta maneirar um pouquinho menos, né? Então busquem lá. É só acessar o fórum, tá, gente? Vocês conseguem responder lá rapidamente, tá bom? Não tenham medo, tá, de errar. Todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós vamos errar, todos nós um dia vamos passar pelo perrengue da vergonha, né? Todos nós, infelizmente, um dia vai ter que passar por isso. Mas estamos sempre dispostos a aprender. Apenas dê o primeiro passo. O restante a gente vai construindo aos pouquinhos, tá bom? Então, eu espero aí que vocês tenham curtido essa nossa primeira aula inicial. Curta, rápida, mas eu acho que deu para entender bem o que é o comunicador, o que a Pastoral da Comunicação faz e o porquê, principalmente, de nós estarmos reunidos no sábado à noite, de 8 às 9 horas da noite, estudando sobre comunicação para poder vir trabalhar na igreja, né? Que infelizmente, ou felizmente, a gente precisa se comunicar, se formar para levar a evangelização às outras pessoas, tá bom? Então, ó, grande beijo, grande abraço e a gente encerra, né, claro, rezando uma Ave Maria por todos vocês, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não esqueçam de acessar o fórum, tá? E responderem o questionário da apostila, está na página 3, da primeira apostila que está lá na plataforma, e também as dúvidas, comentarem lá, tá bom? Tchau, fiquem com Deus e até o sábado que vem.